Olá, meninos e meninas dos 7º anos do Colégio Fractal. Então, hoje nós vamos ter essa conversa mais próximos. Então, eu vou revisar com vocês as palavras parônimas, homônimas e falar um pouco de polissemia. Palavras homônimas nós até começamos a dar em sala de aula, então vocês já sabem um pouco sobre esse assunto. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas são aquelas que são parecidas ou na escrita ou na fala, ou até mesmo nas duas, na escrita e na fala, mas têm significados diferentes. Eu só consigo perceber essa diferença dentro de um contexto. Se vocês acompanharem os slides de vocês, lá tem alguns exemplos que até nós comentamos em sala de aula. O primeiro exemplo que eu coloquei foi manga. Eu posso ter a manga da roupa, aqui a manga, eu posso ter a manga fruta. Quando eu falo manga, manga é a mesma pronúncia para as duas coisas, manga fruta, manga parte da roupa. E a escrita é a mesma. Então eu falo que é uma palavra homônima e que tem significados diferentes. Elas são faladas da mesma maneira e são escritas da mesma maneira. Quando isso acontece, que é igual tanto na fala quanto na escrita, nós vimos que elas são homônimas perfeitas. No slide também eu coloquei o exemplo da palavra carta. Eu posso ter carta, aquela que eu envio para alguém, como uma carta de baralho, por exemplo. Então eu tenho dois significados diferentes. Fala-se da mesma maneira, escreve-se da mesma maneira. Só vou conseguir perceber os sentidos diferentes pelo contexto. Então, nesse caso, também são homônimas perfeitas. Então, o que é homônima? São palavras que têm a escrita e a fala, ou um dos dois, iguais, e significados diferentes. Se eu tiver fala e escrita iguais, eu vou falar que são homônimas perfeitas. Aí vai entrar agora as outras homônimas, né? Que são as homógrafas e as homófonas. O que são as homófonas? São aquelas que têm o mesmo jeito de falar, por isso fona, né? Lembra de fono, que é de som? Então, o jeito de falar é o mesmo. Então, homônimas homófonas são aquelas que se escreve diferente, mas ao pronunciá-las tem-se o mesmo som. E, claro, significados diferentes. Um exemplo bem clássico que é fácil de entender. Acento. Eu posso ter o acento com C, que são os acentos da língua portuguesa, acento circunflexo, agudo, grave. Ou posso ter o acento com dois S's, que são os acentos de sentar, são as cadeiras. Mas na hora de pronunciar, eu pronuncio da mesma forma. Mas na hora de escrever, a escrita que vai me fazer diferenciar se vai ser um acento da língua portuguesa ou se vai ser um acento de sentar. Por isso eu tenho que saber como escrever essas palavras. Porque se eu escrever errado, eu vou alterar o sentido. E nós temos as homônimas homógrafas, que são aquelas que se escrevem da mesma maneira, mas ao falar há uma sutil diferença. É bem diferente, a diferença é mínima. O exemplo que vocês tiveram mais facilidade de entender foi o almoço. Eu almoço cedo, meu almoço é esse. Então, almoço e almoço. A pronúncia do O é diferente. O jeito de escrever é o mesmo jeito, só a pronúncia que vai ser diferente. Por isso que eu falo que são homônimas homógrafas. A escrita, a grafia é a mesma. Dúvidas em relação a isso? Mas vamos só recapitular? O que são homônimas? Elas são iguais na escrita ou na fala, ou iguais na escrita e na fala, mas com significados diferentes. Um roteiro que eu passei para vocês, eu acrescentei um conteúdo novo que vocês não tinham visto ainda. E eu coloquei no slide alguns exemplos para vocês. São as palavras parônimas. O que são as palavras parônimas? Parônimas são aquelas palavras que são parecidas. Aí, quando eu falo, parece, não é igual, mas os significados são diferentes. Então, palavras parônimas, parônimo, lembra de parecido. São palavras parecidas. Elas são parecidas, mas com significados diferentes. E se elas são iguais nas homônimas? As homônimas também têm significados diferentes. Gosto de um exemplo que é cavalheiro e cavaleiro. Sempre que a gente fala cavaleiro, cavaleiro. É uma diferença mínima, é o LH e o L ali. Cavaleiro é aquela pessoa que é educada e cavaleiro é aquele que está com um cavalo. Então a diferença é pouca, ela é parecida. Então, como elas são parecidas, eu falo que elas são palavras parônimas, ok? E depois eu passei para vocês em outro roteiro, polissemia. Polissemia é um conteúdo bem tranquilo, bem simples. O que é polissemia? Quando dentro de um texto uma palavra recebe mais de um sentido, mais de um significado. E é claro que eu preciso do texto para entender esse mais de um sentido, mais de um significado. Elas são diferentes das homônimas. As homônimas são palavras que já existem e elas por si só, como elas já existem,
Elas têm dois sentidos diferentes, tá? É assim que funciona, elas são sempre assim. A polissemia é dentro do texto, que eu perceber esse duplo sentido, ou mais de dois sentidos, que é poli, 24 ou mais. Então, a polissemia são os vários sentidos dentro do texto. É claro que um autor ele pode brincar com a polissemia usando as palavras homônimas, que são iguais. Mas a polissemia é quando o autor ele usa uma jogada de estratégia e a palavra passa a ter mais de um sentido. E a gente só consegue perceber mais sentidos pelo texto, pelo contexto, como ele foi escrito, como ele foi elaborado. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Todos esses exercícios eles são nas perguntas norteadoras. Então, são aquelas que a gente sempre coloca no caderno de gramática. Todo roteiro eu coloco perguntas norteadoras. São aquelas que vocês vão pensando, vão estudando o conteúdo e vão pensando sobre esse conteúdo. E depois a gente responde elas sempre no caderno de gramática. A diferença hoje é que eu vou ajudar vocês a fazer. Eu vou falar com vocês, nós vamos dialogando e a resposta desse diálogo vai saindo, ok? Por mais que o diálogo pareça que está acontecendo só comigo, há um diálogo sim, tá? Você está do outro lado da tela, ou uma tela de computador, de celular, e está me escutando. Você está concordando, discordando, está balançando a cabeça. Ok, professor, estou te entendendo, ou não estou entendendo nada que ela está falando. Claro que eu não estou vendo essas ações de vocês, por isso que eu repito várias vezes conteúdo, porque eu quero ter certeza que vocês me. Mas eu não tenho esse contato igual em sala de aula, mas deixa de ser um diálogo? Não, porque nós ainda estamos tendo uma comunicação. Então, a partir desse diálogo, nós vamos responder as perguntas norteadoras juntos. Então, a gente já vai ter a correção dessa atividade. Esse roteiro dessa aula de hoje, eu passei as correções dos roteiros anteriores, que falavam sobre palavras homônimas, parônimas e polissemia. No próximo roteiro, que é o de quinta-feira, eu vou passar explicando sobre a correção das variedades linguísticas, que foi o primeiro roteiro que nós trabalhamos. Mas é um conteúdo que vocês têm muita tranquilidade, muita facilidade, porque nós já vimos esse conteúdo anteriormente. Então, nós vamos ler 3 textos. Esses 3 textos, eles aparecem nos recursos do roteiro. Depois que nós lemos esses 3 textos, nós vamos responder as perguntas norteadoras. Cada um dos textos trabalha um desses conceitos. O primeiro vai trabalhar palavras homônimas, o segundo, palavras parônimas, e o terceiro, polissemia. Então, vamos começar lá para o primeiro texto. O primeiro texto é do Armandinho, personagem que vocês já sabem, que eu gosto bastante, que eu sou bem fã dele. E ele sempre traz uma mensagem, uma aprendizagem. Alguns não, mas a maioria dos textos dele faz a gente refletir sobre alguma coisa. Então, nós temos lá o personagem Armandinho, vendo o pôr do sol. Ele está com uma placa e alguém pergunta para ele, quanto quer pelo pôr do sol? Ele continua com essa placa, vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol, vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. A gente pode ver que tem uma palavra aí que ela recebe 2 sentidos diferentes, que é a palavra vendo. Ver, eu estou vendo alguma coisa, ou do verbo vender. No primeiro momento, o personagem pergunta assim, quanto quer pelo pôr do sol? Porque ele está numa placa. Normalmente, em placas, a gente tem placas de venda. Então, quando ele coloca vendo, a pessoa acredita que ele está vendendo a ação de ver o pôr do sol. Então, é uma venda. Só que depois o Armandinho esclarece que não tem nada à venda, que é gratuito, que você pode assistir ao pôr do sol, que é algo da natureza. Ele está vendo o pôr do sol. Então, a palavra vendo, ela recebe 2 sentidos diferentes, o ato de ver e o ato de vender. Nesse caso, são palavras que se escrevem da mesma maneira, se fala da mesma maneira, mas que no contexto, eu tenho que observar o contexto para perceber que elas têm sentidos diferentes. Nesse texto eu posso até falar que o autor brincou com a polissemia, que o autor ele usou a palavra homônima vendo para dar esses vários sentidos, mas a palavra vendo já é uma palavra homônima, ela pode ter esses 2 sentidos, que eu só consigo perceber, só consigo ter clareza dentro de um texto. O autor, sabendo disso, usou o recurso da polissemia também. Mas a questão vai falar sobre homonímia, sobre as palavras homônimas. Então vamos lá na primeira pergunta norteadora. A primeira pergunta norteadora é sobre esse texto. No texto 1, que foi esse que eu acabei de ler, como ocorre o emprego de palavras homônimas? Então, como que ocorre o emprego de palavras homônimas? O autor ele brinca com a palavra homônima vendo. Ele sabe que a palavra vendo tem 2 sentidos, vendo de vender ou vendo de ver. Então, é para falar que o autor brincou com essas 2 palavras. E como se classifica essas palavras homônimas? Elas são homônimas perfeitas, porque elas têm o mesmo jeito de escrever, o mesmo jeito de falar. Então, vocês podem dizer isso na questão.
que o autor brincou com as palavras homônimas perfeitas, melhor, com a palavra homônima perfeita, vendo, pois atribui no texto dois sentidos, o ato de ver ou o ato de vender. Na questão 2, que também ainda fala sobre esse texto. Qual a mensagem do texto 1? Explique sua resposta a partir do uso da homonímia e dos recursos não verbais. Qual que é a mensagem? Qual que é o recurso não verbal? Vamos começar aí. Recurso não verbal é uma placa. Placas, como eu disse, normalmente são de vendas, não de ver, mas sim de vender. Então, a partir da placa ali, acredita-se nós, leitores, no primeiro momento, que o Armandinho ele está vendendo o pôr do sol. Mas não, ele quer nos transmitir uma mensagem, que esse aspecto da natureza, que esse ato de ver o pôr do sol, não é comprado. É algo que você pode contemplar, é algo que você pode ver, que você pode admirar. Então, ele não está à venda, ele está vendo, ele está visualizando, ele está contemplando o pôr do sol. Então, o autor ele transmite essa mensagem a partir do momento que ele usa esse recurso da homonímia. Porque ele sabe que nós, seres humanos, em alguns momentos, não todos, claro, mas pensar na sociedade, tem essa necessidade de vender tudo. E tem coisas que não são para ser vendidas. E o pôr do sol não cabe nesse aspecto de venda. O pôr do sol é para ser admirado. Então, essa é a mensagem do Armandinho. Não tem nada à venda aqui. Apesar de eu estar com uma placa, a minha placa não indica venda. Esse é meu recurso não verbal. A minha placa indica ali que eu estou admirando o pôr do sol. E eu estou te chamando para admirar também. Para você que está aí sem fazer nada, perdendo essa beleza, venha admirar. Essa é a minha mensagem. Eu quero que você faça a mesma coisa que eu. Admire a natureza. Então, essa é a mensagem do texto. Então, entenderam que o autor ele brincou com a homonímia? Ele pegou uma palavra que se escreve da mesma forma, lê-se da mesma forma, mas tem sentidos diferentes. E eu consigo perceber nesse texto os dois sentidos. Poderia acontecer em um texto eu ter só um sentido ou outro. Mas nesse caso o autor ele quis brincar com esses dois sentidos. Então quando ele brinca com esses dois sentidos, ele também usou a polissemia. Ele usou a polissemia usando palavras homônimas. Ok? Alguma dúvida? Se tiver dúvidas, posta então para mim lá no fórum Plataforma EAD. Essa é a forma de manter o diálogo mais ativo, né? Porque eu não estou vendo sua carinha, não estou vendo se você está concordando, se está discordando. Então, se você tiver algum comentário, posta lá que o diálogo vai ficar mais efetivo. Nós já estamos em um diálogo, como eu disse antes. Mas para efetivar ele com mais coerência, para eu ter certeza, só você comentar lá na plataforma, que eu vou saber se foi compreendido ou não. Vamos para o texto 2? No texto 2, nós temos ali um personagem, ele fala: acorda, Zé Lelé, rápido, acorda. Pra quê? Eu não estou dormindo. Pra gente entender, novamente, é preciso da linguagem não verbal. A gente tá vendo ali, o personagem está no sufoco, ele tá passando por um momento difícil. Ele tá ali caindo de um penhasco. Então, ele pede acorda. Só que acorda é uma palavra que é parônima, parecida. Posso ter a corda, o a separado do corda e ter a palavra corda, ou eu posso ter ali o verbo acordar. São palavras parecidas. Como elas são parecidas, elas são parônimas. Quando palavras parônimas, elas têm sentidos diferentes. Então, em cada contexto ali, o personagem quer dizer uma coisa. O personagem ele pede ajuda para ele não cair. Mas o outro que não está vendo que ele está caindo, pensa que ele está falando para ele acordar, para ele não dormir mais. Então, acorda são palavras parônimas, porque eu tenho corda e eu tenho acordar. Então, elas ficam o quê? Parecidas, claramente com significados diferentes. Vamos ler as perguntas norteadoras sobre esse texto. Então, a pergunta norteadora é: quais são as palavras parônimas no texto 2? Então, as palavras parônimas são a, corda, separado, né? O artigo a e a palavra corda. E o verbo acordar, que se escreve juntos. Junto. Questão 4. Como as palavras parônimas constroem o efeito de sentido do texto? O personagem ele está pedindo socorro, porque ele está caindo ali de um penhasco de uma árvore. Então, ele pede uma corda para ele não cair. Como o outro não viu que ele está no penhasco, que ele está caindo e escuta a corda, pensa que é para ele acordar. Mas ele não entende por que o outro personagem, o seu amigo, está dizendo para ele acordar se ele não está dormindo. Então, há uma falha na comunicação aí, por causa que as palavras são parecidas. Por isso que a gente tem que estudar as palavras parônimas. Para não haver essa falha na comunicação, para não ter esse problema de não entender o que o outro
está dizendo. No caso, eles não se compreenderam porque eles não estavam ali em contato visual. Um não sabia o que estava acontecendo com o outro e a palavra parônima atrapalhou esse diálogo entre eles. Dúvidas em relação a esse texto? Se tiver, posta no fórum. Próximo texto. E a Conferência do Clima, programada para o Brasil? Pelo jeito não vai ter mais, não vai mais acontecer. Não tem clima. Então aqui a gente vai ver que o Armandinho e seus amigos, eles estão usando polissemia. É claro que quem usou polissemia foi o autor por meio dos personagens. Eles estão discutindo ali sobre a questão da Conferência do Clima, se vai ter ou não no Brasil. Quando se fala sobre a Conferência do Clima, é sobre um momento que se vai discutir sobre o clima, literalmente. Como que está acontecendo, está quente, está frio, de forma bem superficial, né, que eu estou falando. Sobre as temperaturas, tudo mais. Sobre uma conferência, provavelmente para organizar, para estabilizar. Aí eles falam que não vai mais acontecer, pelo jeito que está aí anunciando. Aí o Armandinho fala que não tem clima. Esse clima já não é mais o mesmo clima que aparece no primeiro quadrinho. Porque a situação não está agradável, não tem como fazer. Não há um diálogo entre as pessoas dessa conferência. Então, não tem clima que não se refere realmente a uma mudança climática de tempo. Se refere aqui ao fato de não ter ali uma situação favorável para acontecer ali a conferência. Então, a palavra clima, ela tem dois sentidos ali. Ela não é a palavra parônima. Se eu pensar em clima, eu pensar em um aspecto geográfico, estudar as mudanças climáticas. Mas o autor ele colocou um novo sentido para a palavra clima, de não estar agradável naquela situação, de não ser favorável manter um diálogo naquele momento. Então, a palavra clima ela teve dois sentidos que foram possibilitados dentro da construção do texto. E isso criou um efeito de sentido. Por que criou um efeito de sentido? Porque uma palavra passa a ter mais de um sentido. Então, ali o Armandinho ele percebe que não vai ter mais a conferência sobre clima, porque não há clima, não há como conversar sobre esse assunto, não há uma situação favorável para isso. Vamos ler então as perguntas norteadoras. No caso, só uma pergunta norteadora. Como se dá emprego na polissemia no texto 2? Então, no texto 3, perdão. Então, no texto 3, por que é a polissemia? Porque Armandinho emprega ali a palavra clima com dois sentidos diferentes, Armandinho e seus amigos. Os amigos falam de clima em relação às mudanças climáticas, sobre uma conferência que eles vão discutir sobre os climas dos países ou só do Brasil, depende qual seria o aspecto. E o Armandinho fala que não tem clima para ter essa discussão, ou seja, não é possível, não tem uma situação favorável, legal, interessante naquele momento. Então a palavra recebe dois sentidos diferentes. Então essa é a polissemia dentro do texto, ok? Então vamos aqui recapitular. Palavras homônimas são aquelas que são iguais na escrita ou na fala, ou na escrita e fala, mas com significados diferentes. Palavras parônimas são parecidas quando se fala ou se escreve, mas principalmente na fala, mas com sentidos diferentes. Polissemia é quando uma palavra recebe mais de um significado dentro de um texto, dois sentidos ou mais, ok? Organizem tudo isso que eu comentei sobre esses três textos, respondam no caderno de vocês. Assim que vocês terminarem de responder essas questões nos cadernos de vocês, eu coloquei as correções dos roteiros anteriores. Façam as correções, vejam se vocês acertaram as questões. Se não acertaram, não tem problema, é só fazer, anotar ali a forma correta. É um momento de aprendizagem, e aprendizagem equivale a acertos e erros. E o erro também é uma forma de aprender. Quando você for corrigindo, vai colocando certinho, como vocês costumam fazer nos livros de vocês. Colocam a data da correção para eu saber que você corrigiu, tá? E no dia que eu for olhar o livro, vocês sabem que uma olhadinha minha, eu sei se fizeram ou não a correção. Então, meninos, espero realmente que vocês tenham entendido o conteúdo, que não tenha nenhuma dúvida. E caso tenha, você já sabe onde recorrer para tirar essas dúvidas, para sanar esses problemas em relação ao conteúdo, caso apareça algum problema. Polissemia é bem tranquilo, depende muito do texto que a gente está analisando, que vai ter vários sentidos, ok? Quero só terminar falando que realmente estou com muita saudade de vocês, que nós tínhamos ali um momento de muita aprendizagem em sala de aula, tinha essa troca mais fácil no diálogo, né? Querendo ou não, eu via vocês, eu sabia o que vocês estavam entendendo ou não pela carinha, pela balançar de cabeça. Mas logo a gente retoma nossas aulas presenciais e a gente retoma esses conteúdos que eu sei que vocês conseguiram aprender, que vocês são meninos muito inteligentes.
Então, sim, se puder, eu faço outro vídeo caseiro, quando nós não tivermos nenhum vídeo, Fractal Revisa, ou eu achar necessário, faço outro vídeo caseiro pra gente de conversar, discutir sobre os nossos conteúdos, ok? Então, estou com saudade, estudem mais um pouquinho e até a próxima. Tchau!